tarde, nós somos o grupo Creative Six e hoje estamos aqui para apresentar o nosso trabalho no âmbito da disciplina de Contabilidade. O principal objetivo desta apresentação é abordar a rúbrica de Fornecimentos e Serviços Externos, FCE, através da análise detalhada dos quadros relativos aos 5 anos em estudo. Além disso, vamos também apresentar a demonstração de resultados, destacando a evolução dos principais indicadores financeiros ao longo do tempo. Importa referir que esta versão de trabalho já inclui as correções sugeridas pelo professor na entrega anterior, garantindo que está alinhada com os critérios e orientações transmitidos. Fornecimentos e serviços externos. Os fornecimentos e serviços externos representam os gastos com bens e serviços adquiridos a terceiros, que não integram um ativo nem estão diretamente ligados à produção ou venda. São registados na conta 62 do SNC, pertencente à classe 6, gastos incluem despesas como rendas de comunicações, seguros, honorários e serviços especializados. Apesar de não estarem diretamente associados à produção, os FSE têm peso significativo nos custos operacionais, especialmente em entidades com estrutura leve e subcontratação elevada. A sua correta contabilização é fundamental para garantir a transparência da informação financeira, apoiar a gestão eficiente dos recursos e cumprir obrigações fiscais, influenciando o resultado líquido e a base tributável do IRC. Assim, os FSE são uma componente relevante da contabilidade empresarial, exigindo análise e controle rigoroso. Falamos agora sobre as subcontas de 622 e a sua análise desdobrada então nas diferentes subcontas para o fornecimento de serviços externos da escola O Som do Saber. A projeção de custos baseou-se então nas previsões de inflação do Banco de Portugal, 2,3% em 2025 e 2% em 2026 e 2027, e nas estimativas aqui do Conselho das Finanças Públicas, que antecipa aqui uma estabilização de 2% a partir de 2027 adiante. Estes dados foram então utilizados para atualizar os custos previstos, garantindo um maior realismo e alinhamento com a evolução económica nacional. Falemos agora então sobre as subcontas. A subconta 621, que pertence a subcontratos, não foi tida em conta, neste caso, por não se antecipa a necessidade deste tipo de serviços no nosso negócio. Já a subconta 622, de serviços especializados, que inclui os gastos com serviços técnicos e profissionais prestados a terceiros, a Som do Saber prevê então os seguintes encargos. Conta 6221, trabalhos especializados, estão previstos um valor mensal médio de 200 euros. Publicidade e divulgação, na conta 622, estima-se um investimento mensal de 250. Vigilância e segurança, estima-se um investimento mensal de 120 euros. Os honorários, 6224, está previsto um custo mensal de 300 euros. Já as comissões não se aplicam, então, a este tipo de modelo de negócio da escola. Relativamente à conta de 6226, conservação e reparação, tem um valor médio mensal de 200 euros. Já outros, onde poderão estar registados aqui serviços ocasionais que não se enquadrem nas subcontas anteriores, prevê-se então um valor anual de 300 euros. Já a subconta 623, materiais, destina-se então à aquisição de bens de consumo de curta duração. 6232, livros e documentação técnica com previsão mensal de 100 euros. Material de escritório com previsão mensal de 80 euros. Deixo aqui uma nota, nas outras subcontas de 623 não se aplicam à atividade da escola. Já a subconta 624, de eletricidade, prevê-se então um custo mensal médio de 250 euros. Relativamente à água, que subconta 6243, estima-se uns gastos mensais de 80 euros. Tudo o que tem a ver com combustíveis e outros fluidos não se aplicam também à atividade da escola. Sobre a subconta 625, prevê-se uma dotação anual de 600 euros para este fim. Já a subconta 626, rendas e alugueres, como as instalações são próprias, esta subconta não se aplica. Já a comunicação, a escola utilizará então telefone fixo, telemóvel e serviço de internet e estima-se um gasto mensal de 90 euros. Relativamente aos seguros, estima-se um gasto mensal previsto de 150 euros, despesas e representação, um valor mensal de 50 euros e relativamente a limpeza, higiene e conforto, cerca de 120 euros. As outras subcontas não se aplicam aqui à outra situação desta conta que está presente, os serviços diversos. Portanto, concluímos então que o enquadramento adaptado às necessidades da escola, do Som do Saber, permite então uma gestão mais eficiente e realista dos gastos correntes, assegurando que todas as previsões alinhadas com a natureza da atividade, a localização no Porto, Portugal continental e as particularidades do setor de formação musical.
Falemos agora sobre a taxa de inflação e a sua influência nos mapas de IFSS. Para a escola O Som do Saber, foram então desenvolvidos com base no horizonte temporal de 5 anos, usando valores correntes e a previsão da inflação divulgada pelo Banco de Portugal, sendo esta a última a partir de março de 2025. A inflação prevista para 2025 é de 2,3%, e de 2% de 2026 a 2029, recordando que isto são apenas previsões e não são dados concretos, aplicadas cumulativamente para atualizar os valores projetados. No primeiro ano de atividade, alguns gastos são elevados devido à fase de arranque, destacando-se a comunicação institucional, publicidade e com consultadoria externa. Com o tempo, mesmo com a inflação, antecipa-se uma normalização progressiva dos gastos, ainda com algumas flutuações sazonais em alguns parâmetros. Entre os encargos mais relevantes estão então as subcontas 6222, Publicidade e Propaganda, com o objetivo de divulgação da escola e com um investimento inicial bastante significativo. E as contas 6226, Conservação e Reparo, com 2.400 anuais. Ambos com natureza sazonal, como disse anteriormente, sendo mais intensivos nas fases de abertura de inscrições, promoções de eventos e manutenção de instrumentos. Já a subconta 6263, Seguros, representa então um encargo fixo recorrente com um custo mensal de 150 euros, totalizando 1.800 euros anuais, destinada à apólice de responsabilidade civil para formandos, docentes e instalações. Entre os quadros 13 a 17, talham então a evolução mensal e acumulada das subcontas da conta 62 ao longo dos 5 anos, evidenciando o impacto da inflação e da sazonalidade nos encargos e no negócio. Com base nestes dados, as previsões do Banco de Portugal foram elaborado também um gráfico presente no trabalho, em que conseguimos ver então desde o ano 2025 até o ano 2029, sendo que 2025 tem então uma taxa de inflação de 2,3% e os restantes anos apenas como previsão de 2%. Então, os mapas de fornecimento de serviços externos do ano 1 e do ano 2, percebemos uma evolução muito positiva na gestão de custos. No primeiro ano, o total de despesas foi de 24.780 euros, já no segundo ano conseguimos uma redução significativa de 23.002 euros. Esta diminuição de cerca de 1.800 euros reflete um maior controlo sobre os fornecimentos e serviços externos, especialmente nos serviços especializados e nos materiais de desgaste. Apesar de alguns custos se manterem estáveis, a otimização de várias categorias mostra que houve um esforço claro para tornar a operação mais eficiente e preparada para crescer de forma sustentável. Ou seja, entre o primeiro e o segundo ano fomos capazes de gastar menos, gerir melhor e manter a qualidade de serviços que transportam a atividade. Neste vídeo vamos analisar os fornecimentos e serviços externos da Escola de Música O Som do Saber durante os 2 primeiros anos de atividade. No primeiro ano de atividade, os gastos são naturalmente mais elevados, devido ao próprio arranque do projeto. Destacam-se, por exemplo, os valores atribuídos à publicidade e comunicação institucional, essenciais para promover a abertura da escola, bem como os serviços de consultoria externa, necessários nesta fase inicial. Ainda em 2025, destaca-se a subconta 6.222, que refere-se à publicidade e propaganda, com um valor anual de 3.000 euros, e a subconta 6.226, que é relativamente à conservação e reparação, com 2.400 euros. Estes custos têm natureza sazonal, ou seja, não são mensais, mas concentram-se em períodos estratégicos como inscrições e eventos. No segundo ano, mesmo com a inflação projetada de 2%, verifica-se uma normalização dos gastos, já que muitos custos iniciais deixam de se repetir. No entanto, os encargos físicos, como os seguros mensais, neste caso é a subconta 6.263, mantêm-se estáveis, com um total anual de 1.800 euros, garantindo assim a cobertura da escola, dos docentes e dos alunos. Estes 2 primeiros anos são fundamentais para compreender a dinâmica financeira da instituição e ajustar a gestão dos recursos de forma sustentável. Neste seguinte ponto é apresentada a projeção dos fornecimentos e serviços externos da Escola O Som do Saber ao longo de 5 anos, considerando uma inflação anual de 2,3% em 2025 e de 2% nos anos seguintes. O ano 1 destaca-se por custos iniciais mais elevados, sobretudo em publicidade e consultoria. O total de fornecimento e serviços externos por ano foi, no ano 1, cerca de 24.000 euros, no ano 2, cerca de 23.000 euros, e depois no ano 3, 4 e 5,
um valor de 22,8 mil euros que se manteve ao longo destes 3 anos. A média mensal variou entre 1.900 euros a 2.000 euros. As principais subcontas foram os serviços especializados, eletricidade, seguros, mantiveram-se constantes em torno de 1.800 euros, e materiais como livros e material de escritório estiveram por volta dos 2.000 a 2.400 euros por ano. Vamos então fazer a apresentação do balanço patrimonial da Escola de Música do Som do Saber, focado nos fornecimentos e serviços externos essenciais para garantir a operação da escola. Observamos então que o ativo é composto principalmente por ativos fixos tangíveis e intangíveis, enquanto o ativo corrente permaneceu a zeros ao longo dos anos. O total do ativo evoluiu aproximadamente 30 mil euros no primeiro ano para cerca de 87 mil euros no quinto ano. No entanto, o capital próprio mostra resultados líquidos negativos consecutivos, indicando prejuízos acumulados, aumentando de menos 30 mil euros para cerca de menos 245 mil euros em 5 anos. Sem passivos registados, o desequilíbrio é reflexo direto da dependência dos recursos próprios e dos gastos recorrentes com serviços externos. Este cenário alerta para a necessidade de revisão financeira em busca de equilibrar custos e receitas para garantir a sustentabilidade da escola. Vou agora apresentar uma breve análise da evolução da nossa demonstração de resultados ao longo dos 5 anos. Começando pelos fornecimentos e serviços externos, assistimos a uma ligeira mas constante redução de custos, passando de 24.780 euros no primeiro ano para 22.806 euros no quinto ano, o que reflete uma gestão mais eficiente dos recursos contratados externamente. No que respeita ao EBITDA, apesar de negativo em todos os anos, observou-se uma melhoria progressiva, com uma redução de perdas operacionais brutas, acompanhando a tendência de controle de custos. O EBIT teve uma evolução muito positiva, duplicando praticamente neste período, de cerca de 32 mil euros no primeiro ano para quase 70 mil euros no quinto, o que demonstra um claro reforço da eficiência operacional. Já no resultado líquido do período, a tendência também bastante favorável. Iniciamos com pouco mais de 26 mil euros no primeiro ano e atingimos mais de 56 mil euros no quinto ano. Este crescimento revela não só ganhos operacionais, mas também uma estrutura fiscal bem gerida, apesar do natural aumento da carga tributária associada ao crescimento dos lucros. Em suma, estes resultados refletem um percurso financeiro sólido, com maior controle sobre os gastos e uma rentabilidade em clara ascensão.